Atos capítulo 13, verso 16, diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe esta terra por herança. Vencido cerca de 450 anos depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou o rei Davi, ao qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Elohim a Israel, o Salvador, que é Yeshua. Havendo Yohanan, João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de Teshuvá, de arrependimento, de metanoia. Mas ao completar Yohanan sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Rabai Assépia, pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades não conhecendo Yeshua, nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados, quando o condenaram cumprir as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Elohim o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos a boa notícia da promessa feita a nossos pais, como Elohim a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dos mortos, para que jamais voltasse a corrupção desta maneira, disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu. Tomai, pois, irmão, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio de Yeshua, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificado perante a lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creieis, se alguém vô-lo contar. Paulo tinha uma vida inicialmente muito boa. Isso aqui é muito interessante porque Paulo larga tudo para pregar o evangelho. Ele deixa de viver a sua vida para uma meta que não é visível agora, mas que é uma realidade futura. Ressurreição dos mortos. E eu iniciei a live aqui falando que todos nós vamos morrer. Por mais que você se sinta
saudável, cheio de energia, e que no seu cérebro existe algo que apaga esta parte da realidade futura. Porque imagine, se tivesse todos os dias você lembrasse da morte, você não ia viver. Então existe um mecanismo que te faz esquecer que você pode vir a morrer. Só que é uma realidade que nós não podemos esquecer. Que nós não devemos ficar labutando por coisas que se passam. A nossa meta não pode ser essa vidinha aqui que passa. A nossa meta tem que ser o mundo vindouro. E aqui está. Deus tem um projeto com as nossas vidas. Não é só me fazer um pregador do evangelho. Me dá uma casa, me dá família, me dá comida, me dá dinheiro. Existe algo muito mais importante que você ainda não está vendo, mas que é o centro da pregação do evangelho. Dizer para os homens: se arrependam porque tem um mundo vindouro vindo. Mas só vai entrar no mundo vindouro aqueles que tiverem um nome no livro da vida. Pode você ser nobre, pode você ser súdito, não importa. O ponto é, se teu nome não estiver no livro de Deus, lá você não vai entrar. Então a nossa luta, o nosso trabalho tem que ser focado nisso. Só que existem algumas pessoas trocando o que é eterno por algo que tem fim. Algumas pessoas têm largado a Deus por causa dos prazeres, por causa dessas coisas que a matéria te proporciona. Infelizmente, algumas pessoas vão viver aqui, vão se deleitar aqui, mas não vão lá. E aqui está o ponto. Por que pregamos o evangelho? Nós não queremos impérios humanos. Nós não estamos procurando fortunas passageiras. Por isso que Yeshua nos ensinou a labutar e a lutar por aquilo que o ladrão não pode roubar. E é isso que nós temos que focar a nossa vida. Por isso nós temos que trabalhar, não só pelo alimento de agora, mas pela nossa vida eterna. E aqui está o ponto. O que está no teu coração? O que tem tirado o teu sono? O que você tem colocado sua vida? Aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro? O que você tem focado? O que você tem priorizado? O que você tem colocado na tua vida de meta? Ou você só pensa na terra? Ou você só pensa em comida? Ou você só pensa em dinheiro? Ou você só pensa em casamento? Ou você só pensa nessas coisas que todo mundo pensa? E eu me lembro do conquistador Alexandre o Grande. Conquistou o mundo inteiro. Mas Deus deu uma lição para ele. Novo, ele pegou uma doença que lhe tirou a vida jovem. Ele conquistou o mundo muito rápido. E Alexandre nos deixa o exemplo de que pessoas podem subir muito rápido, mas também podem cair. De todos os homens poderosos que existiram na Terra, aonde eles estão? Aonde está Nimrod, o primeiro imperador? Aonde está os faraós? Aonde está Nabucodonosor, Senaqueribe, Dário, os reis das grandes potências mundiais da época? Egito, Babilônia, Grécia. Aonde estão os imperadores romanos? Nero, Domiciano, Tito. Onde estão esses homens? Onde estão os homens influentes? Todos foram para o mesmo lugar, debaixo do barro. Foram para uma sepultura. Por mais que tivesse feita no ouro puro, poderia enterrar o Alexandre o Grande numa sepultura de diamante, mas ele está lá. Poderiam sepultar Nero num sepulcro todo de ouro, mas ele morreu.
Dinheiro não te dá um palmo de vida. Então não adianta ser orgulhoso. Não adianta achar que é melhor. Aqui está o ponto. Todos nós vamos passar pela morte, por mais difícil que seja. E aqui é o seguinte, como nós vamos encarar ela? Quando a morte chegar, como que eu vou olhar para ela? Quando a morte chegar perto, o que eu vou dizer? Chegou a minha hora? Estou preparado? Ou eu vou me lembrar de Deus no último minuto?